Então a gente segue por aqui no Band Cidade, primeira edição. Uma ótima tarde para você. Hoje é terça-feira, 8 de abril. Fique conectado com a gente também pela internet, pelo portal bandvale.com. Vamos começar essa edição dando uma volta lá em São Sebastião. Olha aí, imagens ao vivo da Praia da Baleia. Tem gente aproveitando por lá, hein? Dia bonito no litoral norte. Olha só esse marzão, que demais! Vamos juntos, pessoal, pelos próximos 30 minutos. O Band Cidade está no ar. O Band Cidade, primeira edição, começa falando sobre o fechamento temporário do aeroporto de São José dos Campos. Isso depois de um avião da Força Aérea Brasileira sair da pista. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é o Leandro Sampaio. Leandro, como é que está a situação da pista até o momento? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, primeira edição. Então, Fernanda, estou aqui no aeroporto de São José dos Campos. A pista ainda continua fechada, viu? Tanto para pouso e também para decolagem. De acordo aí com a pista, ela tem a previsão para ser liberada, então, quando for retirada a aeronave ali pela equipe do CENIPA. Inclusive, nós temos, viu, Fernanda, uma foto aí do avião que ficou. Então, olha, o avião da FAB que saiu da pista durante o procedimento de pouso na tarde de ontem, de segunda-feira, aqui no aeroporto de São José dos Campos. De acordo com informações que nós temos aí atualizadas, a última informação que o aeroporto, então, de São José dos Campos passou para nossa equipe de produção 8h30 da manhã, é que então a pista estaria ainda fechada para pouso e para decolagem, decorrente então a este avião de pequeno porte que teve este problema na pista de pouso ontem, aqui no aeroporto de São José dos Campos. A administração aeroportuária está prestando aí todo o apoio à Força Aérea Brasileira para a gente chegar exatamente, o CENIPA, para a gente fechar exatamente o motivo porque esta aeronave, então, não conseguiu fazer o pouso e decolagem aqui no aeroporto. Nós estamos acompanhando, viu, Fernanda, este caso, estamos aqui no aeroporto de prontidão, aguardando aí as últimas informações. Como eu disse para vocês, o aeroporto ainda está fechado e a gente vai acompanhando o desenrolar desta história que aconteceu. Então ontem aí, esta pequena aeronave, este pequeno avião que não conseguiu então decolar, ele não conseguiu decolar e o pouso dele foi forçado aqui no aeroporto de São José dos Campos. A gente vai aguardar então outras informações e eu volto com você aí no estúdio, Fernanda. Situação que chama atenção, mas não aconteceu nada assim, né, o Leandro, que a gente possa realmente ter trazido um impacto muito grande. A pista segue fechada, tendo novidades da liberação também. Você atualiza, pode entrar aqui também. Você deve voltar com a gente com outro assunto, mas se tiver novidades aí do aeroporto também, você chama a gente, tá bom? Obrigada. Olha, a gente voltando por aqui, em Ubatuba, 18 pessoas que estavam abrigadas em uma escola no bairro Taquaral foram levadas para o Fundo Social de Solidariedade do município. Ontem dissemos aqui que essas famílias já tinham saído da escola, mas corrigimos então aqui a informação, viu? São famílias que tiveram as casas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade durante o final de semana. O governo de São Paulo enviou ajuda humanitária com diferentes materiais para auxiliar essas pessoas. Novidades para o setor imobiliário. Famílias com renda de até R$12 mil também podem conseguir financiar a casa própria pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Na nova faixa do Minha Casa Minha Vida, lançada pelo governo federal, famílias com renda de até R$12 mil por mês também vão conseguir acesso a financiamentos de imóveis no valor de até R$500 mil. Novidade que dá um fôlego para o mercado imobiliário e deve impulsionar a venda de corretores, como a Ingrid de Taubaté. Com certeza vai ser positivo para o mercado, inclusive para essas famílias que têm uma renda de R$8 a R$12 mil. Elas conseguem adquirir imóveis com uma localização melhor, uma infraestrutura. Agora são 4 faixas disponíveis.
A faixa 1 atende famílias com renda de até R$ 2.640, com até 95% de subsídio. A faixa 2 vai até R$ 4.000, com subsídio de até R$ 55.000. A faixa 3 é para quem ganha até R$ 8.000. E a novidade é a faixa 4, que inclui famílias com renda de até R$ 12.000 por mês, com juros de até 10,5% ao ano e prazo de financiamento de até 35 anos, mas sem subsídio. Vai movimentar a construção civil, com isso gera novos empregos também. Vai facilitar para todos os lados, tanto para quem está querendo comprar quanto para quem está querendo vender. O novo formato quer aquecer o setor imobiliário em todo o país. A nova faixa do Minha Casa Minha Vida deve começar a valer já no fim deste mês. E a expectativa é que mais de 120 mil famílias sejam beneficiadas nos próximos meses. Prestação aí, se for pela tabela Price, na ordem de 4.000 e poucos reais por mês. E se for pelo sistema SAC, uma prestação começa com R$ 5.300. Então, eu acredito que isso é o que estava faltando no mercado para poder funcionar. O financiamento dentro do Minha Casa Minha Vida é criterioso. O imóvel precisa ter valor de mercado compatível com o estipulado e seguir todas as regras do programa. O valor do imóvel vai ser o valor da avaliação e o programa Minha Casa Minha Vida sempre tem respeitado demais essa questão. Movimento que deve ser importante aí para a economia, né? Em Tremembé, uma terceira clínica de reabilitação foi fechada ontem em mais uma ação do Ministério Público. Esta clínica fica na zona rural da cidade e 35 pacientes foram encontrados no local. 2 deles já tinham sido resgatados de outra clínica da cidade na semana passada. A operação contou com o apoio da Polícia Civil e da Prefeitura. A clínica estava com condições precárias, como a gente vê aí nas imagens, e por isso foi fechada. Entre os pacientes estavam homens, mulheres, idosos e adolescentes. Nas redes sociais, a clínica dizia que era especializada em tratamentos de saúde mental, alcoolismo e dependência química. A produção de jornalismo tenta contato com os proprietários do local. Em Pindamonhangaba, a Polícia Civil investiga a morte de um homem de 27 anos que foi encontrado sem vida na rua Allan Kardec. Segundo a SSP, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a perícia foi ao local e exames foram pedidos ao IML. O Brasil Gentivale recebeu ontem o prefeito de São Luís do Paraitinga, Alex Torres. O programa, comandado pelo editor executivo Cláudio Nicolini, tem recebido os gestores eleitos da região nas últimas semanas. O prefeito de São Luís falou sobre a parceria com os governos federal e estadual para criar um piscinão contra as enchentes do rio Paraitinga. Vamos ver um trechinho agora. O rio praticamente todos os anos sobe, em média, 5 metros, até 6 metros acima do seu nível normal. É um piscinão, é reservatório seco que fala, com o SP Águas e o governo federal me posicionou. Então nós estamos trabalhando bastante para nós fazermos em parceria com o município de Lagoinha e o município de Cunha, que também são afluentes em rios, ribeirões. É a bacia, né? É uma bacia que se deságua no rio Paraitinga. Então a solução é fazer esse reservatório seco, piscinão na linguagem popular. Sim. Eu acredito que essas enchentes de até 6 metros acima do nível normal do rio, nós vamos solucionar definitivamente. Então, não tem medido esforços, montamos um grupo, inclusive, com o superintendente do SP Águas em São Paulo, desses prefeitos, eu, prefeito Zeca e Rodrigo de Cunha. Nós estamos trabalhando junto e devemos ter uma reunião já na próxima segunda-feira para darmos seguimento nessa tratativa. Claro que essa entrevista você pode acompanhar completa na internet, viu? No canal do YouTube e também no portal bandvale.com. Hoje, Cláudio Nicolini recebe nos estúdios do Brasil Gentivale, a partir das 5h30 da tarde, o prefeito de Campos do Jordão, Caê. O assunto agora é saúde. A gente falou da campanha de vacinação contra a gripe que começou em várias cidades da nossa região, né? Idosos fazem parte do público-alvo e as crianças de 6 meses a menores de 6 anos também. Importante esse cuidado, ainda mais porque, gente, no país aumentou o número de internações de crianças por síndrome respiratória aguda grave. O país vive um aumento de internações por síndrome respiratória aguda. Somente neste ano foram 28 mil casos registrados.
A síndrome respiratória aguda grave nada mais é do que uma complicação de uma infecção respiratória causada por um vírus. Nós temos 4 vírus que são os mais prevalentes. O vírus da Covid, influenza, vírus sincicial respiratório e rinovírus. A vacina da gripe que o SUS oferece é a trivalente. Protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. É capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos mais graves. A Aime, de apenas 2 aninhos, está com a carteira de vacinação em dia. Isso foi muito importante para ela não ficar internada nas 2 vezes que teve bronquiolite. E ela nunca mais ficou doente. Então, assim, desde esse último quadro, graças a Deus, ela está 100%, está muito bem. Não teve mais nenhum sintoma gripal, tem todas as vacinações em dias, da influenza, de pneumonia, e segue aí com a saúde zero. Mudando de assunto, a Justiça Eleitoral de Aparecida decidiu pela cassação do mandato do vereador Joel Polidoro, da Câmara de Roseira. A denúncia é de suposto abuso de poder econômico e captação ilícita de votos, que teria ocorrido em um fornecimento gratuito de alimentos. Procurada, a defesa do vereador disse que vai entrar com recurso no Tribunal Regional Eleitoral e que ele segue no cargo enquanto não houver decisão transitado em julgado. Além disso, a defesa diz que acredita na justiça e irá provar a inocência nos autos do processo. Primeira pausa no Band Cidade. Vamos ver como está o dia em Campos do Jordão, lá no alto da Serra da Mantiqueira. Imagens ao vivo para você. Vou falar aqui, igual a Larissa falou no comecinho do programa, gente, tempo bom, né? Pra gente ir lá, tomar um chocolate quente, coisa boa. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes da previsão do tempo. Não sai daí não, hein? O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como MasterChef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale é a primeira FM da região, uma marca referência em rádio para muitas gerações, conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço... 2 adolescentes foram apreendidos depois de um roubo de um carro na madrugada de hoje em Caraguatatuba. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi ameaçada com uma arma de fogo e foi forçada a dirigir. Ela ainda teve bens e senhas bancárias roubadas. O carro foi encontrado próximo a uma adega, onde os adolescentes tentavam se esconder. A arma usada foi encontrada no veículo.
A gente volta agora a falar com Leandro Sampaio aqui no BC1. Agora ele traz um caso de uma tentativa de roubo de um caminhão em Jacareí. Leandro Sampaio já está aqui com a gente. Leandro, que história é essa, hein? Pois é, né, Fernanda? Olha só, 2 homens, então, foram presos em flagrante por tentarem roubar esta carga, então, avaliada em R$157 mil, uma carga de sacolas plásticas. E como que aconteceu essa ocorrência, viu, Fernanda? O motorista deste caminhão, um homem de 24 anos de idade, relatou aí para os policiais ali da cidade de Jacareí que ele teria sido abordado lá na cidade de Guarulhos por 2 homens armados que o renderam, então, e falaram que ele teria que seguir com este caminhão até a segunda ordem desses 2 bandidos. Isso aconteceu por volta das 9 horas da noite na cidade de Guarulhos. E quando era ali por volta das 11 horas da noite, este caminhão, Fernanda, já estava ali na altura da cidade de Jacareí, quando o motorista, então, avistou uma viatura da GCM e resolveu pular do caminhão e pedir socorro para estes guardas municipais. E foi aí, Fernanda, então, que a viatura foi até o encalço desses 2 bandidos, desses 2 criminosos. Eles até tentaram fugir aí destes guardas, mas eles não conseguiram. Eles foram presos em flagrante, em posse aí de 2 aparelhos de celular e também de uma pistola e munições, viu, Fernanda? Segundo eles seguiriam com este caminhão, com esta carga avaliada em R$157 mil, até um ponto ainda determinado que eles não passaram para a polícia, para então fazer a distribuição desta carga para outros criminosos. O caso segue sendo investigado ali pela Polícia Civil da cidade de Jacareí. O homem de 24 anos que saltou do caminhão então para pedir socorro aí para os guardas não teve nenhum tipo de ferimento e ele passa bem, somente o susto mesmo, viu, Fernanda? A gente continua acompanhando mais este caso que aconteceu, então, essa tentativa de roubo desta carga avaliada em R$157 mil na cidade de Jacareí. É com você no estúdio. E que susto mesmo, hein? Situação horrível. Leandro, obrigada, viu? Boa tarde para você. Bom trabalho. Olha, pessoal, para você já se organizar aí, no próximo sábado, dia 12, o Procon de Taubaté vai estar na Praça Dom Epaminondas, lá no centro da cidade. O objetivo é tirar dúvidas, auxiliar a população sobre os direitos do consumidor, oportunidade também para encontrar soluções para casos de renegociação de dívidas. Vai ser sábado, das 10 da manhã até às 4 da tarde, viu? Hora da previsão do tempo no Band Cidade, o sol resolveu aparecer um pouco, né? A Aline Araújo traz os detalhes de como ficam as temperaturas para a tarde de hoje. Vamos ver. Olá, boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Voltamos a ter o tempo firme aqui no Vale do Paraíba, mas ainda com um pouco de atuação de uma massa de ar mais frio que está deixando principalmente as manhãs e as noites com sensação de tempo mais gelado, a tarde fica ensolarada. Novamente não vamos ter chuva em nenhuma das nossas cidades aqui do Vale. Vamos ter um dia firme com poucas nuvens, inclusive no céu. As condições mudam porque uma frente fria vai avançar novamente aqui para o Vale, trazendo chuva nos próximos dias, mas o fim de semana será de tempo firme. As temperaturas máximas da tarde de hoje serão de 23 graus em Cunha, 21 em Campos do Jordão, 27 em Jacareí e apenas 22 graus de máxima em Ilhabela. A tarde de hoje será de predomínio de sol, teremos um pouco de nebulosidade em algumas cidades, como por exemplo Aparecida com 26 graus, 24 em Lagoinha e 22 em São Bento do Sapucaí. Falando agora sobre o litoral, o mar continua bastante agitado na tarde de hoje. Ondas podem atingir até 2 metros de altura, principalmente nas praias de Ubatuba, e as rajadas de vento atingem até 35 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. A gente traz um assunto agora que a gente falou ontem por aqui, mas agora com a visão dos estudantes, a prática do bullying. Assunto importante para discutir, debater, enfim. E uma série de uma rede de streaming traz o tema e tem chamado a atenção também ali entre os jovens. Olha pra mim!
Sucesso de repercussão, a série Adolescência, disponível em uma plataforma de streaming, acompanha um estudante de 13 anos, que chega às últimas consequências após um caso de bullying. Os episódios fazem um alerta e mostram como jovens podem ser atingidos por provocações e ataques físicos e psicológicos. A Lauren, de 15 anos, viu a série e entendeu a mensagem. Porque às vezes você pensa, ai não, meu filho é quieto, então tá tudo bem com ele. Mas às vezes pode ter toda uma situação por trás disso. O tema ficou mais popular do que nunca, impulsionado pelo seriado. Mas estamos falando de algo que sempre esteve presente no planejamento educacional dos adolescentes. Os estudantes dessa escola, em São José dos Campos, aprenderam em casa e na unidade de ensino o que é e como lidar com o problema. Ele é a agressão tanto psicológica e física, caracteriza ser bullying é a recorrência. Pode ser uma brincadeira boba, mas que às vezes, se a pessoa se sentir desconfortável, é bullying. A pessoa não se sente bem e isso é muito triste, porque eu acho que o bullying nem deveria existir. Quando alguém pratica o bullying com você, você pode ou chamar o professor, meus pais me orientam muito isso. Na biblioteca, volumes em português e inglês trazem informações a respeito do bullying. No uniforme da equipe, o alerta sobre os perigos da prática. E na grade de ensino, atividades que preparam os alunos a respeito do tema. Assembleias de classe, o currículo socioemocional que permeia todas as outras matérias, workshops, a escola tem palestras, tem rodas de conversa. Bullying é um termo que vem do inglês bully, que significa algo como valentão ou brigão, e é associado a casos de abusos físicos e psicológicos. As denúncias elas chegam no Conselho Tutelar por meio das escolas, das famílias, denúncias anônimas, muitas vezes Disque 100, 156, e realizamos encaminhamentos necessários, uma vez que o bullying é considerado crime segundo a legislação. Segundo especialistas, muitas vezes o praticante das ações também pode ser uma vítima, e que nem todo caso de desentendimentos entre jovens chega a ser bullying. Entender o problema é importante para saber como resolvê-lo. É importante que os pais estejam atentos à mudança de comportamento, mudança de apetite. O acompanhamento e o suporte familiar é essencial para que essa vítima não tenha danos maiores. Pois é. Agora, 99716-8021, chegou o momento das nossas mensagens. Vamos ver quem está com a gente hoje aqui? Olha só. Hamilton de Lorena, desejo um abraço a você, Fernanda, e a todos do Band Cidade. Estou ligadinho no jornal. Obrigada, Milton. Um abraço recebido. Agora a Lia de Pindamonhangaba. Oi, Fernanda, estamos assistindo, né? E gostamos muito. Deus te abençoe. Beijos do Rufino e da Lia. Obrigada, casal. Obrigadão, viu, pela companhia de vocês. Agora o Carlos Alberto de Taubaté. Parabéns pelo excelente jornal. Que isso, Carlos? Obrigada a você pela sua companhia, viu? Gente, agora que tal R$1 milhão na conta? Agora imagina 25 milhões. A Mega Sena vai sortear hoje um prêmio avaliado em 25 milhões de reais, gente. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite e o sorteio é às 8 da noite de hoje. Tá a notícia lá no nosso portal bandvale.com. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco eu tô de volta. Não sai daí não, hein? O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança.
A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito nativa. Estéreo Vale é a primeira FM da região, uma marca referência em rádio para muitas gerações, conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. A primeira FM e única também. No bandvale.com, a notícia chega primeiro. Você acompanha em tempo real a programação da TV Band Vale e pode ouvir, ao vivo, todas as rádios do grupo, o portal de notícias que mais cresce na região. O núcleo de evento. Um recado aos estudantes. As inscrições para o vestibular das FATECs, Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, estão abertas para este segundo semestre. O prazo termina no dia 6 de junho até às 3 da tarde e o valor da taxa de inscrição é de R$ 50. A prova vai ser aplicada em 29 de junho. Lembrando que o ensino é de graça e na unidade de São Sebastião, por exemplo, são 75 vagas para 3 cursos, sendo análise e desenvolvimento de sistemas, marketing e gestão empresarial, tanto presencial como para EAD. Bacana demais, né? Olha, deixa eu já te perguntar aí, você já comprou o ovo de Páscoa? A Páscoa tá chegando, hein, gente? Mas os preços estão dando o que falar. Agora a gente traz aquela notícia que impacta no bolso. Inflação que afeta os preços dos ovos, os de galinha e os de Páscoa também. Isso porque o preço do cacau subiu muito e deixou o ovo de chocolate ainda mais caro neste ano. Comer ovo de galinha tá pesando no bolso. Culpa da alta demanda e do valor da ração, que também subiu. Só em março, o preço dele aumentou 20%. Está nas alturas. E é nas alturas também que estão os preços dos ovos do coelhinho, que nem põe ovos. É que a produção do cacau caiu e o preço dele triplicou. Pois bem, galinhas e coelhinhos, estamos pisando em ovos quando juntamos os seus produtos num carrinho. Olha só, 20 ovos, o preço varia de 20 a 35 reais dependendo do supermercado. E um ovo de Páscoa como esse, quase meio quilo, 100 reais. Agora não dá mais para comer ovo, nem ovo de galinha, nem ovo de coelho. Infelizmente está muito caro. Eu compro uma barra que sai bem mais barato. Não tem meio quilo e já está 100 reais. Você ri, né? Eu dou risada porque não tem condições. Para achar o melhor preço, a gente fica até tonto. No caso dos ovos de Páscoa, a gente tem a questão da produção do cacau, que no Brasil a gente tem uma redução pelo processo, por um problema de pragas, né, a vassoura de bruxa especialmente, e na África, na Costa do Marfim, especialmente, a questão climática está afetando a produção. Segundo o Índice de Preços para o Consumidor Amplo, o famoso IPCA, que mede a inflação, o preço do chocolate subiu no Brasil 12% no último ano. E o que era doce ficou salgado demais. Tá um absurdo de caro. Ainda bem que eu não tenho mais criança em casa. Essa daí se livrou, hein? Gente, antes de dar tchau aqui pra vocês, eu preciso lembrar que hoje tem mais um episódio do programa que a gente ama. Pesadelo na Cozinha com o chefe Eric Jacan. Olha aí. O grande deslize do Jacan é comer antes de visitar a cozinha.
Esse é o bacalhau que eu comi? É. Mas ele aposta firme. 67,44 frango. 7,5 acomodar? Parece um bingo aqui, né? Dá mais pra jogo do bicho. Chefe Jacan, o senhor tem um minuto, por gentileza? São roedores. Quê? É uma família de ratos. Hoje, 10h30 da noite. Cê é doido. Pesadelo na cozinha. Olha só isso, gente, matando ali, tentando pegar a barata na mão. Ó, vai ser demais, hein? Agora sim, esse foi o Band Cidade desta terça-feira. Bom demais estar aqui na sua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau e até amanhã. Fica agora com Falando Nisso, nossa dupla favorita e querida que alegra a tarde aqui na Band Vale. Oi, dupla, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão chiques, vou falar igual a Águida falou. Chiques, elegantes, a cara do outono, né? Desse tempo mais friozinho, assim. Mas hoje o dia tá com sol, tá bonito? Estamos chiquíssimos. Dizem que nessa época as pessoas acabam se vestindo melhor, exatamente porque tem essas golas, os casacos e tudo mais. Bom, eu sou do verão, então vamos falar por que a gente não se veste bem, né? É que a gente põe mais roupa mesmo no frio, né? Então dá essa impressão. Coloca um cachecol, que já dá toda um lencinho. Ó, né? essa gola aqui eu tô achando muito chique, É isso, gente. entendeu, Fernanda? Peças pesadas, né? Que traz um impacto, assim, a pessoa ventando. Cores bonitas também, né? Então, realmente, a gente fica mais vestido. O ruim é que a gente começa a comer mais. Também acho. E realmente dá mais fome, parece. Nossa, muito. Tô morrendo de fome desde domingo. Desde domingo. Desde domingo, desde que a temperatura diminuiu um pouquinho, né, amiga? Ai, gente, bom demais falar com vocês, viu? Um beijo. Um beijo.